de uma outra forma o seu 13º salário. Sinal de que a coisa está ficando meio que equilibrada, né? Meu doutor André Massaro, bom dia. Doutor Massaro? Bom dia. Bom dia, como vai o senhor? Tudo bem? Muito obrigado pela atenção com a Rádio Nacional. Vamos lá. Isso. Bom, como é possível equilibrar aí as contas, já que estamos chegando aí 2011? É importante, de alguma forma, se preparar nesses 2 meses que antecedem 2011 para enfrentar realmente esses 12 meses que virão pela frente? Olha, eu tenho a dizer para os ouvintes o seguinte, dê um bom presente para a pessoa mais importante da sua vida, você mesmo, tá? Então, assim, se dê o equilíbrio financeiro em 2011, não se meta em confusão, né? Quer dizer, muita gente vai trocar os pés pelas mãos agora no final do ano, é uma época crítica, é uma época feita realmente para estressar as nossas finanças, né? Então, assim, é importante procurar usar o máximo de bom senso, o máximo de criatividade para preservar o nosso capital aí, para que a gente já não comece o ano endividado. Uhum. Perfeito. Agora, no campo da criatividade, o brasileiro é bem criativo nesse campo das finanças, doutor Massaro? Mas podia ser melhor, né? Quer dizer, a gente acaba cedendo muito à tentação do consumo, né? E particularmente nesses últimos anos aí, com a flexibilização do mercado de crédito, o pessoal tem exagerado um pouquinho, né? Apesar, assim, de alguns políticos, alguns técnicos do governo dizerem que o endividamento do brasileiro é baixo em relação a outros países do mundo, o que é verdade, tá? Isso é verdadeiro. Só que é o seguinte, o nosso endividamento é baixo, só que a gente paga juros aí muitas dezenas de vezes maior do que se paga também nesses outros países do mundo que têm endividamento maior. Então o nosso pouco endividamento tem um efeito sobre as nossas finanças muito mais nocivo, muito mais devastador do que um endividamento maior em outro país, né? Então o que eu percebo é o seguinte, as pessoas estão perdendo um pouco o controle da situação aí com o uso responsável do crédito. Todo mundo comprando, todo mundo fazendo aquela conta ver se a parcela cabe no orçamento, né? Só que de cada pequena parcela que cabe no orçamento que a gente vai acumulando, chega uma hora o sujeito descobre que ele quebrou. Aí depois quando quebra, e como é que é possível recuperar os cacos, doutor Massaro? Olha, para a gente sair de uma situação dessa, para sair do vermelho, às vezes as pessoas perguntam, né, como é que eu faço para sair do vermelho? Essa é a coisa mais simples de responder que existe. Você vai sair do vermelho pagando, né? Não tem outro jeito. Quer dizer, tem algumas outras soluções, mas a forma certamente mais digna e mais honrada é pagando aquilo que se deve, né? Então a pergunta certa não é como sair do vermelho, é como pagar, né? Uhum. Então aí acontece o seguinte, aí o sujeito ele tem que tomar um conhecimento da situação dele, ele tem que ver quais são as dívidas que ele tem que priorizar, tem que ver aquilo que vai ser pago primeiro, tem que tentar negociar, mas nada disso adianta se o sujeito tomar todas essas medidas, sanear as dívidas dele, mas continuar tendo um comportamento nocivo às suas próprias finanças, quer dizer, continuar um sujeito viciado em dívidas, compras por impulso e etc e tal. Então, mais importante do que cuidar só propriamente da parte financeira, né, quer dizer, ver as dívidas, fazer conta, ver qual é a dívida mais cara, etc., é preciso ter uma mudança de atitude. Quer dizer, isso, a pessoa tendo o seu trabalho, estando na formalidade, agora ela com essa despesa e desempregada, a situação é totalmente diferente, né, doutor Massaro? Completamente diferente. O que acontece muitas vezes é o seguinte, as pessoas elas estão tendo um gerenciamento de riscos deficiente. Quer dizer, muitas empresas, instituições financeiras, elas dão atenção para o gerenciamento de risco, e as pessoas físicas não dão atenção para isso. O pessoal vai acumulando parcelas, acumulando prestações, acumulando dívidas de longo prazo, sem saber mais ou menos qual é a sua situação profissional. Quer dizer, às vezes acontece, o sujeito perde o emprego no meio do caminho, ou
não é empregado, mas tem um negócio, acontece alguma coisa que prejudica o negócio, prejudica a entrada de dinheiro dele. Então é importante também tentar antecipar um pouco essas situações, tentar identificar riscos futuros aí, para que não se fique com o orçamento completamente apertado. A maioria das pessoas, tem gente que hoje tem emprego, etc., e se sente confortável na situação que está, só que assim, eles não têm condições, não têm reserva para sobreviver nem sequer um mês caso percam o emprego. Pior que isso, estão acumulando dívidas, etc. e tal. Se perder o emprego, não só não vai ter reserva, como vai ter um monte de dívida. Perfeito. Bom, então é importante para a pessoa, de alguma forma, sair do vermelho, pagando as contas, né, doutor Massaro? Como pagar as contas, aí sim exige uma resposta um pouco mais complexa, mas para sair do vermelho a resposta é simples. Quer dizer, essa complexidade está, acima de tudo, no convencimento do credor? Também. Quer dizer, a complexidade a gente pode ver ela em várias fases. A primeira, como eu já tinha falado para você, e que é importantíssimo, é o seguinte: não adianta nada fazer isso se a pessoa não assumir consigo mesmo um compromisso de ter mais controle sobre suas finanças. Quer dizer, tem gente que foge das próprias finanças, tem gente que tem medo de olhar o extrato bancário, porque fala assim, mas eu sei que está negativo, etc e tal, eu vou me aborrecer, então eu não quero nem ver. Essa atitude é completamente danosa, porque ela estimula o descontrole, né? A gente não toma conhecimento, faz que nem um avestruz, enfia a cabeça no chão e não toma o controle. Então esse é o primeiro ponto, mudança de atitude. E aí depois disso vem as questões financeiras propriamente ditas, quer dizer, vai pagar, então quais são todas as dívidas? Qual é a taxa de juros, prazo, valor de cada uma? Quais são as dívidas que são possíveis de negociação? Quais são as dívidas que têm taxa de juros muito altas, que tem que priorizar porque elas corroem as finanças pessoais? Quais são as dívidas de serviços que podem gerar cortes? Essa também tem que ser priorizada. Aí entra uma questão meio estratégica, e realmente é fazer um planejamento de ver o que vai pagar primeiro. Entendi. Perfeito. Bom, é aquela velha história, né, doutor Massaro, como disse o senhor, não banque avestruz, esconda a cabeça. Tem que enfrentar realmente a realidade, enfrentando que supera, portanto, essa adversidade, né? Eu não conheço ninguém que conseguiu resolver esse tipo de problema fugindo do problema, né? Consegue fugir, mas consegue fugir por